Gente querida, boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite. Queridos, hoje nós estamos em festa, é um momento especial para a nossa comunidade. Todas as vezes que nossa família cresce, a gente quer celebrar isso, mas não apenas é um dia de festa porque nós estamos celebrando o crescimento da nossa família, mas também porque nós estamos chegando no período do Advento, que para nós cristãos é um período de muita alegria, porque é o período em que, além da Páscoa, nós cristãos nós nos voltamos para o calendário cristão, que nos une a todos os nossos irmãos cristãos ao longo do globo, e celebramos o nascimento de Jesus. Então, nesse mês, nós vamos ter uma série de reflexões, todas elas no Evangelho de João, e todas elas falando um pouco sobre o fim da nossa busca. Esse vai ser o tema da nossa série de dezembro. Então, eu quero te convidar a abrir comigo no primeiro texto que nós vamos explorar juntos, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 1. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Eu vou ler com você os primeiros versículos que introduzem e que dão uma espécie de um contexto a essa conversa. E logo depois a gente vai voltar ao texto algumas vezes ainda para desenvolver aqui a maneira como Jesus conversa com essa mulher. O texto diz assim, João capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, vamos ler todos juntos? Dê-me um pouco de água. Nós estamos encerrando 2023 e nesse ano nós ficamos unidos, o nosso fio de reflexões, por um tema que é nosso mundo, nossa missão. O que é que nós queremos significar com esse tema? Em primeiro lugar, o fato de que todos nós temos um mundo, o nosso mundo. O seu mundo é a sua família, o seu mundo é o seu trabalho, o seu mundo é o lugar onde Deus te plantou, é na sua empresa, é lá no seu negócio, é na sua rede de amizades, são as pessoas que se relacionam com você. Nesse mundo onde Deus te colocou, nessa família onde Deus te colocou, nesse lugar onde Deus te situou, Ele tem uma missão para você ali. Nós muitas vezes nos esquecemos de que Deus nos coloca no nosso campo missionário e que Deus tem uma missão para nós ali. Nós afirmamos isso de muitas maneiras ao longo desse ano por meio do nosso plano de ensino, em especial por causa da nossa história. Nossa igreja é uma igreja plantada no auge da pandemia, plantada num dos bairros mais difíceis de São José e um bairro que, embora tenha começado na década de 80, até recentemente não existia nenhuma igreja dentro do Aquários. Essa grande região de mais ou menos 15 mil pessoas vivendo aqui e nenhuma igreja. Hoje, graças a Deus, nós temos 3 igrejas aqui dentro do bairro. Nós temos a IBM, logo aqui perto de nós, a IBM Aquários. Nós temos a Igreja Hebron aqui do nosso lado. E nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Todos nós lutando pela mesma coisa, pregando o mesmo Jesus, servindo a mesma causa. E nós glorificamos a Deus por isso. Porque num bairro de 15 mil pessoas, 3 igrejas é pouco. Não é, meus irmãos? No meio de um bairro que tem tantos bares, tantas opções de lazer, 3 igrejas é muito pouco. Nós não desdenhamos o fato de que nós temos uma missão difícil aqui. Nós temos a missão de entrar nos condomínios, nós temos a missão de dialogar com pessoas que
não vão à igreja com pessoas que têm muitos argumentos contra a fé cristã, pessoas que inclusive são muito educadas e que têm uma ampla formação acadêmica e que têm argumentos de sobra para dizer porque eles não creem em Cristo, porque eles não aceitam o Evangelho, porque eles não acreditam nessa instituição humana tão ambígua chamada igreja. Mas ainda assim Deus nos colocou aqui e nós não temos medo. Nós não temos medo, nem temos incertezas. Deus nos colocou aqui, esse é o nosso mundo, e pregar o Evangelho é a nossa missão. Ao longo do ano de 2023, nós exploramos 10 temas que são muito importantes para todas as pessoas, mas são muito importantes para o coração do aquariano e, em especial, para o coração do joseense. Nós falamos sobre sucesso, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre família, sobre conexões, sobre identidade, propósito, felicidade, liberdade e acabamos de encerrar uma série sobre descanso. No mês de dezembro, nós vamos voltar a todos esses temas e vamos mostrar que Jesus é o resolvedor de cada um desses temas na nossa busca pessoal e na nossa jornada espiritual. A última série do ano, o fim das nossas buscas, tem uma ideia que é: tudo isso que nós falamos ao longo do ano só pode ser real para nós quando nós encontramos essas realidades em Jesus. E a primeira reflexão de hoje fala um pouco sobre o fim da busca por conexão. Ao longo do Evangelho, ao longo do mês de dezembro, nós vamos estar sempre no Evangelho de João, e nós estamos num dos textos joaninos. Essa história não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, apenas aqui. Você vai ver que ao longo do Evangelho de João, se você lê-lo e acompanhá-lo junto conosco ao longo do mês de dezembro, você vai descobrir que ao invés de uma enxurrada de milagres, como aparece nos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, você vai descobrir que no Evangelho de João aparecem apenas 7 milagres de Jesus. João seleciona esses milagres e João, ao mesmo tempo, trabalha antes e depois desses milagres, diálogos, conversas de Jesus com pessoas que nos ajudem a entender quem Jesus é e qual a sua missão. Exatamente aqui, Jesus está no momento do seu ministério que ele já é bem famoso. O texto diz que ele quer sair da Judeia e ele quer ir para a Galileia. Entre os dois existe uma faixa de terra chamada Samaria, onde moravam antigos israelitas que haviam se dado em casamentos mistos. Então, os judeus, eles tinham os samaritanos como traidores da tradição judaica, e os samaritanos desprezavam os judeus, e esses povos absolutamente não se davam, sequer se falavam. Então Jesus, fazendo um caminho que não era muito comum, porque o judeu comum, ele faria um longo percurso para não ter que passar por Samaria, ele passa por dentro de Samaria, e chegando em Samaria, é meio-dia, Jesus está cansado, está com fome, está com sede, os discípulos entram para dentro do vilarejo e ele fica sentado num poço histórico que fora construído por Jacó. E então, quando ele está lá sozinho, uma mulher vem com um cântaro na cabeça. Aquela mulher não deveria estar lá. Ela deveria ter buscado água muito cedo, quando a água é fresca, ou no final da tarde. Mas nenhuma mulher buscaria água ao meio-dia, quando a água que iria para casa seria uma água morna e insossa. Jesus estava no poço, ela foi tirar água, e Jesus fez uma coisa simplesmente impensável para a cultura da época. Jesus dirigiu a palavra a essa mulher em público. Nós estamos muito distantes do texto original no sentido histórico, mas imagina só, que você passa de carro aqui pelo Aquários, e tem uns banquinhos aqui em frente à nossa igreja, não sei se você já reparou. Então você vê o seu pastor sentado, umas 9 horas da noite, conversando pegadamente com um traficante conhecido por vender drogas em escolas para adolescentes. Você me vê num papo caloroso com uma pessoa que é sabidamente uma pessoa de péssima reputação na nossa comunidade. Talvez alguns de vocês que me amam mais e são mais generosos comigo de pensar assim: o nosso pastor está evangelizando o traficante. Mas não vamos negar, pega muito mal, não pega?
pois Jesus rasgou uma cartilha inteira de etiqueta social quando, sozinho com aquela mulher samaritana, simplesmente atropela uma série de convenções sociais e dirige a palavra para ela. Os homens não falavam com as mulheres em público. Os homens não falavam com as mulheres quando eles estavam sozinhos. E um judeu jamais falaria com um samaritano. Jesus é tão agressivo no movimento que ele faz na direção daquela mulher naquela tarde, que até ela fica chocada. Qual é a resposta que ela lhe dá? Ela diz assim, versículo 9: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela está chocada com a atitude de Jesus. Ela não está nada confortável. Ela está dizendo assim: você está doido? Você está maluco? Como é que você fala comigo dessa maneira? E como é que você me pede água? Você não está vendo que eu sou uma samaritana? Porque judeus e samaritanos tinham seus trajes típicos, suas maneiras próprias de se vestir e de portar. Então você saberia que um sujeito é judeu à medida que você bate o olho nele. E vice-versa. Mas Jesus não faz caso da oposição dessa mulher. E ele diz assim: se você soubesse quem está falando com você, você me pediria e eu te daria água da vida. Jesus, ele atropela uma série de convenções sociais. Aquela mulher quer repeli-lo, mas ele não faz caso, e ele então faz uma oferta para ela. Mas o que nós vamos descobrir na leitura desse texto? Que essa mulher, ela tem a língua afiada, rapaz. Pense comigo, como essa mulher é uma mulher ardida. Ela tem a língua afiada. Porque do jeito que Jesus fala assim, ó, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria, e eu te daria água viva. Ela rebate assim: eu não estou vendo uma corda na sua mão, tampouco vejo um balde na sua mão. Você é maior do que nosso pai Jacó. Como se ela dissesse assim: quem que você pensa que você é, camarada? Na fila do pão aqui você não é ninguém. Eu mal te conheço. E você não tem nenhuma corda, nenhum balde. Eu duvido que você tem. Ela dá um chega para lá em Jesus. Ela dá uma cortada abrupta naquela conversa. Mas Jesus continua e passa mais um obstáculo, não faz caso daquela chegada para lá e diz assim para ela, uma frase muito importante. Ouça o que Jesus vai dizer: quem bebe dessa água vai ter que voltar de novo, e de novo, e de novo. Porque quem beber dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, o que diz o texto? Jamais terá sede. Rapaz, você imagina que maravilha, alguém fala assim para você: estão vendendo uma gasolina ali no Aquários, ali, que quando você abastece um tanque uma única vez, você nunca mais volta no posto. Você imagina como seria bom um trem desse? Alguém está vendendo uma bateria de celular que quando você coloca essa bateria, nunca mais você tem que pôr o seu celular na tomada. Imagina que coisa maravilhosa. Imagina se alguém fala assim: ó, eu tenho esse boleto aqui de IPTU, se você pagar ele, você não vai pagar nunca mais IPTU. Fala assim: rapaz, isso é maravilhoso. Isso é uma solução doida, eu quero esse trem para mim. A promessa de Jesus é: nunca mais terá sede. E foi nesse momento que Jesus conseguiu a atenção dessa mulher, que vinha rebatendo, essa mulher que vinha obstaculando. Ela falou: é isso daí que eu quero. É exatamente isso que eu preciso. Se eu tiver uma água que eu não tenho que pegar o meu cântaro e voltar de novo aqui, será maravilhoso para mim. É isso que eu preciso. Nessa hora, Jesus conseguiu a atenção daquela mulher. Ela falou assim: eu quero dessa água. Eu quero disso daí que você tem para me oferecer. E aí Jesus dá uma resposta, rapaz do céu, que a gente quase cai de costa. Ele fala assim: ótimo, vai em casa, pega o seu marido e chega cá que nós conversa. Vem cá com o seu marido que aí nós proseia certinho. Aquela mulher, como ela era ardida, ela falou assim: eu não tenho marido. Mas a língua de Jesus é amorosa, mas é justa. E ele diz: é verdade. É bem verdade o que você está dizendo, porque você já teve o seu marido. E você já teve muitos outros homens nessa vida. E esse homem que está lá agora na sua casa, nem seu marido é, nem casada com você ele é. Você está certa, você não está mentindo. Parece que Jesus está indo na direção dessa mulher pouco a pouco, e parece que abruptamente Jesus muda
o assunto da conversa, que é sobre sede e água, e Jesus traz para o centro da discussão a vida moral daquela mulher, como se Jesus estivesse batendo na cabeça dela com a cartilha do moralismo do seu tempo, que era própria dos fariseus. Para os fariseus, essa mulher era uma desclassificada. Para os fariseus, essa mulher é uma mulher que não devia nem pisar no templo, nem comparecer na sinagoga, porque ela era uma desclassificada, por causa do estilo de vida que ela tinha. E parece que Jesus, por um minuto, está vestindo a capa do fariseu, não é verdade? Mas não é isso. O que Jesus está fazendo é o seguinte: Jesus se assenta num poço, cujo tema é água, e ele começa a usar a conversa da sede e da água para falar do evangelho com aquela mulher. Quando ela diz, eu quero essa água, Jesus então volta-se para mostrar a ela de que tipo de sede Jesus está falando. É como se Jesus dissesse assim, eu vou te mostrar qual tipo de sede que a água viva resolve. Porque você tem buscado amor e aceitação em todos esses relacionamentos românticos. A sede aqui é uma metáfora para essa busca, para essa necessidade, para isso que nós sentimos como algo aqui dentro de nós que nos falta. Essa mulher havia buscado um amor, uma aceitação, uma intimidade, uma conexão. Ela havia esperado amor incondicional, ela havia esperado intimidade ao longo de todos os seus relacionamentos. E buscando isso, ela foi de relacionamento em relacionamento em relacionamento. Jesus está lá para dizer o seguinte: aquilo que você busca, essa sede que você tem, só a água viva pode descedentar. Quando Jesus entra nesse assunto do coração daquela mulher, ela foge dele, ela diz assim, eu vejo que você é um profeta. E ela começa a transformar aquela conversa de novo numa conversa religiosa. Ela diz assim, eu vejo que você é profeta. Os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, e os samaritanos dizem que tem que adorar acolá. Jesus corta a conversa religiosa e diz assim, nada disso, não vamos fugir do foco. O que importa ao Pai é que os verdadeiros adoradores o adorem em que, irmãos? Em espírito e em verdade. Aí ela diz assim, eu não quero mais falar disso, para mim a conversa chegou. Quando vier o Messias, ele nos explicará essas coisas. Ela não quer ter essa conversa desconfortável com Jesus. Ela não quer que ele chegue no centro do coração dela. Então, no versículo 25, o texto diz assim, olha comigo. Disse Jesus para aquela mulher. Não, perdão, versículo 26. Então Jesus declarou. Vamos ler todos juntos? Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Leia os evangelhos, todos eles, e você nunca verá em momento algum Jesus dizendo o quê? Eu sou o Messias. Essa é a única vez em todo o Novo Testamento que no grego você lê ego, eremi, Mashiach. Eu sou o Messias. Jesus não diz isso para os seus discípulos, nem para os apóstolos, nem para os fariseus. Jesus nunca diz isso. Mas para essa mulher ele diz. O que é que Jesus está fazendo? E por que é que Jesus está se expondo de uma maneira tão agressiva para essa mulher? Eu li durante muitos anos esse texto. Esse texto apaixonou meu coração quando eu fui para o Haggai. Fiquei um mês lá no Havaí, em 2019, num mundo ainda pré-pandemia. O Senhor deu 2 palavras ao meu coração que confirmaram o nosso chamado para plantar essa igreja. Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra e vai embora. E João 4. Eu tenho ficado com esses textos quase todos os dias desde então. 4 anos comendo disso daqui. E o que mais me chama a atenção é o seguinte. Versículo 4 diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Isso daqui, todos os comentaristas, inclusive o Carson, vão dizer que é um dito enigmático joanino. Por quê? Porque é colocado no texto que Jesus tinha uma necessidade de passar por Samaria, mas na verdade havia uma rota já convencionada para que o judeu não passasse pela Samaria.
A necessidade que Jesus tem de passar pela Samaria não é uma necessidade geográfica, nem de rota, nem de falta de caminho. A necessidade é uma necessidade do coração de Jesus de encontrar essa mulher. Porque ela estava buscando as coisas certas, amor, aceitação e intimidade. Mas o problema é que ela estava buscando as coisas certas aonde, meus irmãos? Nos lugares errados. E Jesus tinha um encontro planejado com essa mulher. E ele diz para ela: tudo que você tem buscado nesses relacionamentos românticos, um após o outro, você só pode encontrar em mim. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus usa o tempo todo a metáfora da sede para significar essa busca, essa ânsia, essa necessidade. E o que isso tem a ver conosco? Eu quero encerrar com 3 pontos. O primeiro deles é: você tem uma necessidade legítima. Todos nós temos necessidade de amor, de aceitação, de acolhimento, de sermos compreendidos. Todos nós precisamos disso. Todos nós que estamos aqui nessa noite. Eu tenho ovelhas de todo tipo. Eu tenho ovelhas que gostam de abraçar. Eu tenho ovelhas que não gostam de abraçar. Eu tenho ovelhas que gostam de receber carinho, um abraço, como eu gosto de ficar ali à porta para abraçar todo mundo no domingo à noite. Eu tenho ovelhas que não gostam de abraçar, não tem importância. Mas independente de gostar de abraçar ou não, todos nós, no final das contas, queremos ser aceitos, queremos ser amados, queremos saber que nós somos valiosos, que nós temos valor, nós queremos sentir pertencimento, nós queremos ter intimidade, nós queremos ser acolhidos. Todos nós temos essa necessidade, ela é legítima, ela é de todos nós. Mas o segundo ponto que o texto revela é o seguinte: nós temos essas necessidades, elas são reais para nós, mas ninguém vai te amar como você precisa. Ninguém vai te amar como você precisa. Se você colocar toda essa necessidade de amor e aceitação que eu e você temos sobre as costas do seu cônjuge, você vai quebrar a espinha do seu cônjuge. Porque por melhor marido que ele seja, ele não vai dar conta de saciar esse buraco e esse vazio que existe dentro de nós. Por melhor que seja a sua esposa, ela nunca vai dar conta de te dar esse amor incondicional, essa aceitação plena e radical, que é capaz de realmente saciar todas as demandas que nós temos na alma. Mesmo que os seus filhos te amem muito, que sua relação com seus filhos seja maravilhosa, nem assim seus filhos não te amarão na profundidade, na medida que nós precisamos. Seus pais não vão te amar como você imagina ou como nós idealizamos. A verdade é que por maior que seja o amor que o seu pastor te oferece, que seus pais te oferecem, esse amor ele é humano e ele tem uma limitação. Ainda assim nós somos seres fragmentados, nós oferecemos amor, esse amor é verdadeiro, mas ele é um amor limitado. Billy Graham disse que todo ser humano tem dentro de si um vazio do tamanho do que, meus irmãos? De Deus. É uma das frases mais famosas de Billy Graham nas suas cruzadas evangelísticas. O que quer dizer que você pode ser amado por quem quer que seja? Acredite em mim, isso não será o bastante. Haverá um senso de desconexão aqui do lado de dentro. Haverá um sentimento de que eu ainda não fui totalmente integrado, de que ainda falta alguma coisa, ainda haverá um buraco, ainda haverá alguma coisa, e nós podemos acabar colocando sobre as costas das pessoas pesos e fardos, porque nós passamos a exigir mais amor, mais compreensão, mais, sempre mais, e nós vamos acabar quebrando as pessoas que estão à nossa volta com as nossas demandas. A necessidade que você tem é legítima. Ninguém vai te amar como você precisa. E em terceiro lugar, o que eu e você, o que nós buscamos, só pode ser encontrado no amor de Jesus. Jesus diz assim a respeito do seu amor por nós, em João 15: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
Ao longo de todo o Evangelho, o amor de Jesus ele é sempre revelado, ele é sempre afirmado. Jesus afirma e reafirma o seu amor. Mas nesse texto que nós estamos aqui, existe uma metáfora. Essa era a metáfora do amor como simbolizado na água viva. Essa metáfora ela não cessa em João 4, capítulo 4, ela continua. Em João capítulo 7, Jesus está numa festa, ele está em Jerusalém, ele se levanta e diz assim: se alguém tem sede aí, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu pensei nisso durante muitos anos. E eu estou aqui para compartilhar no final dessa reflexão os meus pensamentos com você. O que significa beber de Jesus? Se você falar assim, quando Jesus diz assim, me siga como um aprendiz, como um discípulo, eu sei o que isso significa. Significa ver o estilo de vida de Jesus, reproduzir o estilo de vida de Jesus. Creia em mim. Eu sei o que isso significa, confiar em Jesus nos dias de tribulação. Mas o que significa na prática beber de Jesus? Como é que nós podemos beber de Jesus? Note que Jesus ele não fala isso apenas uma vez nos evangelhos, ele fala mais de uma vez. Aquele que beber de mim. O que isso pode significar para nós, leitores que estamos lendo a Bíblia 2000 anos depois e tentando interpretar as palavras de Jesus? O que isso significa para mim e para você? Vamos supor que você um dia está fazendo uma excursão e encontra, no meio de uma viagem, no semiárido do Nordeste, um sujeito que ficou perdido muitos dias. Ele está morrendo de sede, está desidratado, à beira de um colapso. Ele fala assim, tenho sede. Aí você fala assim, não, ótimo, eu vou te dar uma aula aqui sobre a composição química da água. E logo depois vou te explicar como é que a água age para hidratar os tecidos. E depois vou te falar da importância da água na dieta e na regulação do intestino. E por fim, nós vamos fazer um fórum. Meus irmãos, o cara que tem sede, ele não quer uma aula. Ele quer o quê? Ele quer beber. Ele quer experimentar. Existem muitos crentes que são capazes de dar uma aula teológica profunda sobre o amor de Deus, sobre o sentido da palavra ágape, e os muitos textos nos quais Deus garante o seu amor a nós. Gente que decorou textos e conceitos e que sabe que tem um cabeção teológico sobre tudo que diz respeito ao amor de Deus. Mas eu não quero saber de nada disso nessa noite, eu estou pouco me lixando. Nada disso me interessa. A pergunta que eu tenho para você é só uma: você já bebeu de Jesus? Você já sentiu do amor e da presença de Jesus? Você já foi tocado pelo abraço de Jesus? Você já deu goles profundos da maravilhosa presença redentora de Jesus? Você já foi abraçado na tribulação por Jesus? Você já foi consolado pelo amor, incrustado no fundo do nosso coração pelo Espírito de Jesus? Eu não quero saber o que você sabe, eu não quero saber o que você estudou, pouco me importa. Eu quero saber se você já bebeu de Jesus. Eu quero saber se, tendo bebido de Jesus, você já experimentou da promessa que diz: todo aquele que beber de mim jamais terá sede de novo. Ser amado por Jesus é a coisa mais radical, profunda, poderosa e transformadora que um ser humano pode experimentar em toda a sua vida. Sabe por quê? Porque para Ele, você é aceito, você é o bastante, você é amado. Para Ele, você é a coisa mais importante do mundo. O evangelho que nós cremos é uma declaração de fé muito incisiva. Porque esse evangelho diz que a única pessoa que verdadeiramente nos conhece
é a única pessoa que verdadeiramente nos ama. Jesus sabe tudo a respeito de você e de mim. Jesus conhece os nossos pensamentos e intenções mais sombrios, nossas ideias mais sórdidas e sujas. Jesus as conhece por inteiro. Diante dele, todos nós estamos desnudos e as nossas máscaras com ele absolutamente não funcionam. O Evangelho diz assim: a única pessoa que realmente te conhece é a pessoa do mundo que mais te ama, não de maneira condicional, de maneira incondicional. Eu só tenho uma pergunta para você hoje à noite. Você já bebeu de Jesus? Você se sentiu abraçado, envolto pelo amor de Jesus? É possível que ainda não. Ó Jesus, nós estamos aqui, nós fizemos milagres nos seus nomes, nós pregamos a sua palavra, nós fizemos tanta coisa. Jesus olha para essas pessoas que estão diante dele no juízo final e diz assim: eu não conheço vocês, eu nunca vi vocês antes. Esse é um dos textos no final do Sermão do Monte que deveria nos arrepiar por inteiro, porque muitas pessoas sabem muito sobre Jesus, mas a pergunta é: você e eu, nós já bebemos de Jesus? Todo aquele que beber de Jesus não terá sede de novo. Se nós estamos buscando amor ainda nos lugares errados, talvez isso signifique que a nossa sede ainda não foi dessedentada. E talvez isso indique que nós ainda não tivemos uma experiência real de beber de Jesus. Mas isso continua disponível para mim e para você, hoje, agora. É sobre isso que eu quero te convidar a orar comigo. Jesus, nessa noite, mais uma vez, à medida em que nós nos reunimos no entorno da mesa, nos permita experimentar do teu amor. Nos permita experienciar o teu amor. Beber da tua presença, Jesus querido. O Senhor mesmo disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Nós temos sede, Jesus, nós temos necessidade sim de amor, de aceitação, de intimidade, de conexão. Nós temos necessidade de pertencimento, nós temos necessidade de sermos abraçados, envolvidos. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite viemos de famílias tão disfuncionais, famílias, Senhor, tão doentias. Existem tantas coisas que nós não recebemos. Existem tantos sentimentos fragmentados dentro de nós. Existe tanto senso de rejeição, de que nós não somos o bastante. Existe, Senhor, uma ferida aberta no peito. Mas Jesus, nós temos talvez até mesmo buscado esse amor e compensado isso de outras maneiras, nos lugares errados. Mas nós já vivemos o suficiente para saber que nunca é o bastante. E que essa satisfação nunca vem por completo. Jesus, nós oramos pedindo, nos dá uma experiência profunda na pessoa do Teu Espírito Santo, a ponto de bebermos goles da Tua presença. Ó Jesus, experimentarmos do seu amor a ponto de saber aqui, em todos os lugares do nosso mundo interior, que somos filhos de Deus adotados por meio de Jesus Cristo. Somos pecadores, não escondemos isso, mas sabemos que por causa de Jesus, por causa do mérito de Jesus, não dos nossos, nós fomos abraçados, aceitos e finalmente chegamos em casa. Nos lembra, Jesus, que nós somos amados, somos perdoados, de que isso custou altíssimo preço na cruz do Calvário. Mas obrigado, Jesus, obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua graça, Jesus, graça maravilhosa. Oh, aleluia, graça maravilhosa, bendito seja o nome do Senhor. Graça maravilhosa que morreu em nosso lugar.
quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Graça maravilhosa que nos alcançou quando nós estávamos longe ainda, Senhor, ignorando de todas as maneiras possíveis quem o Senhor é e tudo que o Senhor fez. Obrigado, Jesus. Nós temos tanto para agradecer a Ti. Nós temos tanto para agradecer a Ti. Nos permita beber do Teu amor, Jesus. Nós queremos mais do que saber e entender. Nós sabemos que o entendimento tem o seu lugar, mas nos permita agora beber do Teu amor. E que isso mude, Senhor, o nosso mundo interior, de tal maneira a transformar as nossas relações, transformar a nossa família, transformar o nosso casamento. Jesus, obrigado. Nós queremos dizer, Jesus, nós te amamos, nós te amamos. Seu amor é o centro pulsante da nossa vida interior. Seu amor é aquilo que está no epicentro da nossa identidade, do nosso senso de valor pessoal. Obrigado, Mestre. Obrigado, Mestre. Obrigado. Nós oramos em nome de Jesus.